Bom, pessoal, boa tarde, né? Aqui é o professor de Física, né? Sou Gurgel, Valdinei Pedra Gurgel. A gente vai trabalhar aqui o capítulo 3 do livro de vocês, que fala dos processos de troca de calor, certo? Nós vamos continuar o assunto da última aula. Nós temos o nosso canal no YouTube, certo? Então, tem até uma animaçãozinha legal aqui no fundo, né? Então, nessa nossa aula de hoje, a gente vai estudar, na última aula nós demos os processos de troca de calor, nós falamos da condução, agora a gente vai continuar falando da convecção. Isso é o livro de vocês, lá na página 37, tá? Isso daqui é o livro de vocês, página, vou escrever de branco. Esse é o livro texto, a página é a 37, certo? Olha, esse assunto é bem tranquilo e ele é muito recorrente no Enem, tá? Ele fala da troca de calor por convecção. Aqui, como exemplo, ele diz o aquecimento da água, né? Quando você aquece a água em uma panela, sob a chama de um fogão, o fundo da panela é aquecido e por condução, que a gente já viu, certo? O calor é transmitido para a porção de água mais próxima do fundo. Aí, o que vai acontecer? A temperatura dessa água que está mais próxima do metal que está aquecendo aumenta. Quando a temperatura aumenta, esse volume se expande, ela fica menos densa, ou seja, a água fica um pouco, entre aspas, mais leve, aí essa água quente que fica mais leve sobe, e aquela que estava em cima desce, certo? E com isso a água aquecida é menos densa, sobe, trocando de lugar com a água da parte superior, que está mais fria e mais densa, certo? Quando esse ciclo vai se repetindo, indo e voltando, eu digo que eu tenho correntes de convecção. E isso é característico, pessoal. Isso daqui é característico de gases. Isso é processo de propagação de calor para gases e líquidos, certo? Que são o que nós chamamos de fluidos, certo? Tá? Vamos continuar para cá. O que eu tenho aqui? O aparelho de ar-condicionado, tá vendo? Esse aparelho de ar-condicionado, o ar aqui que está descendo dele, ele é frio. Então, o que acontece? Ele é mais denso, ele desce, certo? E o ar aqui do quarto, ele é mais quente, faz o quê? Sobe, certo? Então, eu tenho aí as minhas correntes de convecção. Então, ele é colocado próximo ao teto, enquanto o aquecedor de ar fica no solo. Por quê? Porque aqui o ar frio desce com mais facilidade. Se você botar ele muito embaixo, ele não sai descendo, resfriando todo o ar, certo? Que está na sala, tá? Ou no quarto, certo? Ó, outro exemplo aqui, ao ligar o maçarico, o ar quente menos denso faz o balão subir, certo? Por quê? Porque esse ar quente, ele é mais leve do que o ar do ambiente, certo? Como ele é mais leve,
ele aparece uma força que, não sei se vocês estudaram lá no primeiro ano, que é a força do empuxo, que é a mesma força que faz um pedaço de madeira flutuar dentro da água, certo? É esse mais ou menos o do balão. Aí ele vai e flutua no ar, certo? Agora aqui o exemplo da água, você tem essa água quente aqui, ó, que sobe, e tem a fria que vai o quê? Quer dizer, fria entre aspas, né, pessoal? Não é tão fria assim, que vai fazer o quê? Ela desce, né? Você tem aqui as correntes de convecção, né? Então, a troca de calor por convecção ocorre porque, com o aquecimento, o fluido se dilata por causa do aumento da energia cinética das moléculas. Por ação da força da gravidade, as camadas mais densas e mais frias descem e deslocam as camadas menos densas para cima, certo? Esse é o processo que a gente chama de convecção, certo? Bom, nós temos aqui esse processo de convecção, nós temos alguns exemplos em que eu vou comentar aqui mesmo pelo livro de vocês, aqui é o livro do professor, né? Aí ele diz, um exemplo resolvido aqui, por que o aparelho de ar-condicionado deve ser colocado na parte superior do ambiente? Está aqui, ó, corrente. O aparelho de ar-condicionado introduz um ar frio no ambiente, pela parte superior, a fim de que desça, trocando calor com os objetos e pessoas. Está aqui, ó, o ar quente sobe. Depois o ar quente sobe, sendo resfriado novamente, e você tem essas correntes. Foi aquilo que eu falei para vocês, e tem alguns exemplos aqui bem simples, ó. Refrigerador, só que essa eu não vou... Bora ver essa 11 aqui, ó. Observe a foto ao lado. Por que você consegue manter a mão no lado da chama de uma vela sem se queimar, mas não consegue mantê-la acima da chama, certo? É uma pergunta interessante, por que você não consegue acima? Porque acima, o calor, ele, olha o calor, ele, como é que ele está sendo aqui, o calor, ele está indo aqui, ó, para cima, certo? O calor, ó, tem uma corrente de convecção aqui, tá? Só que ela não vai para o lado. Então, quando você põe a mão em cima da chama, você tem o calor está exatamente passando para sua mão através do processo de convecção. E essa troca de calor é intensa. Aí você se queima, né? Certo? Aí aqui você tem o que ele diz aqui: o calor é transportado para cima pela convecção do ar. Sendo o ar mau condutor de calor, pouco calor é transmitido para as laterais da chama, aqui no caso, né? Porque você não tem convecção aqui, certo? Aí você tem vários exemplos aqui, bora ver esse outro aqui, ó. Numa área de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de radiação solar. No local, solo que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando o deslocamento de ar da superfície que está mais fria do mar. Porque o que que acontece aqui, ó? À noite, o que que acontece? O ar quente, o ar quente sobe, certo? O ar quente sobe, tá? Que aqui está mais quente a areia do que o mar. Aí você tem a camada, um ar que sai daqui. Como ele sai daqui, vem um ar, uma brisa que sopra do mar para a praia, né? Para quê? Para ocupar esse espaço que as moléculas de ar saíram daqui. Só que à noite acontece o inverso, né? O que que acontece? É o mar que está mais quente e ele começa a perder calor.
Aí o ar começa a subir, aí o vento começa a soprar de onde? Da praia para o mar. Se observar nos coqueiros aqui. Aí ele diz aqui, né, à noite ocorre o processo inverso. Como a água leva mais tempo a esquentar, de dia, mas também leva mais tempo à noite, o fenômeno noturno, brisa terrestre, pode ser explicado da seguinte forma. O fenômeno noturno, brisa terrestre. O ar que está sobre a água se aquece mais ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando um deslocamento de ar do continente para o mar. Ok, correto, é isso daqui mesmo, pessoal. As outras aqui não são alternativas corretas. Vocês podem ver naquela questão que vocês resolveram, aquelas atividades, foram só problemas conceituais bem simples, né? Não teve coisa de outro mundo, certo? Tá? A gente pode... Agora tem a outra forma de propagação de calor, que é o que? A transmissão por irradiação. O que é essa irradiação? Ao aquecermos uma lâmpada incandescente e nos aproximarmos dela sem tocar, é possível sentir o calor. No caso disso, vocês podem sentir o calor através daquele churrasqueira. A churrasqueira elétrica, ela tem um filamento que esquenta, né? Então, esse aparelho transforma a energia elétrica em energia térmica e luminosa. Então, algo semelhante acontece quando passamos perto de uma fogueira. Você tem aqui a fogueira, ela está irradiando calor, certo? Essa fogueira, ela está irradiando calor em todas as direções. É claro que se você colocar a mão acima de uma fogueira, você vai sentir mais calor, mas você que está distante um pouco, que não está na, na linha das correntes de convecção, você vai sentir também, certo? Tá? Sentir o calor a certa distância. Não se trata somente de ar aquecido que sofre convecção, pois podemos sentir o calor mesmo se nos agacharmos até a base da fogueira, certo? O calor da lâmpada e da fogueira é trocado dessa forma através do processo da irradiação, certo? Esse termo irradiação, ele se refere à emissão de energia na superfície de todos os corpos. Todos os corpos aquecidos, eles irradiam calor, certo? Essa energia é chamada energia irradiante, tá? Ela é transportada por ondas eletromagnéticas. É tipo aqui, ó, quando você tem aqui, ó, uma visão de raio-x, ó, ou uma visão infravermelho, você tem essas regiões aqui, são ondas de calor que saem dessas regiões aqui, certo? São ondas de calor, tá? Só que aqui eu estou numa visão especial, por quê? Porque a nossa visão humana não consegue observar essas fontes de calor. Então, a parte vermelha mostra temperatura maior, certo? E o que eu tenho? Existem diferentes tipos de ondas eletromagnéticas, né? Só que essa parte de ondas eletromagnéticas nós vamos estudar mais à frente. Mas o que é importante para vocês é o seguinte, saber que os objetos escuros, eles absorvem mais calor, né? E os claros, eles não são bons absorvedores de calor, certo? Tá? Então, quando a radiação eletromagnética é absorvida por um corpo causando elevação de sua temperatura, o fenômeno é denominado de irradiação térmica. É assim que o Sol emite o calor dele, a energia dele até nós, certo? É pelo processo da irradiação, tá?
nesse processo não é necessário um meio material, por exemplo, entre o Sol e a Terra eu não tenho nenhum meio, e essa propagação acontece de forma, seria uma coisa desse tipo, ó. Entre o Sol e a Terra, o Sol está aqui, né? Aí a Terra está aqui. O Sol emite o calor dele através das ondas eletromagnéticas, que são o quê? Que é a radiação solar. Essa radiação solar, que ela é o quê? Raio ultravioleta, lembra? Ultravioleta B, o VEB, ultravioleta A, né? Que tipo mais de radiação solar? Infravermelho, certo? E assim por diante, tá? Então, o tipo de radiação térmica emitida pelo objeto depende da sua temperatura, certo? Objetos que se encontram nas temperaturas do ambiente emitem basicamente radiação infravermelha. Toda radiação tem uma frequência e um comprimento, tá? Quando a frequência da radiação infravermelha é mais alta, mais incandescente, mais o corpo brilha, certo? Aí eu tenho essa parte aqui. Essa parte garrafa térmica, isso daqui da garrafa térmica, pessoal, e essa parte de estufa, vocês dão uma lida lá no livro de vocês, na página 41, tá? Aí vocês, para responder essas outras questõezinhas aqui, tá? 16 a 17, certo? Tá? Olha só essa 17. Duas xícaras idênticas, uma pintada de branco e outra de preto, recebem a mesma quantidade de café. A temperatura de 80 graus. Qual delas esfria mais depressa? Qual delas esfria mais depressa, pessoal? Aqui esfria mais depressa. É a preto, né? A de preto, por quê? Porque ela, apesar dela esquentar mais rápido, mas ela vai esfriar mais rápido. Porque ela emite mais energia por irradiação, esfriando primeiro, certo? Mas se eu pegar as duas e colocar no sol, se eu uso uma camisa preta e uma branca no sol, a preta esquenta mais porque ela absorve mais a radiação solar, só que depois ela esfria mais rápido também, certo? Tá? São vários exemplos aqui. Então, a gente vai ficar por aqui, pessoal. E lembrem-se, nós estudamos os processos de propagação de calor, condução, convecção e irradiação, tá beleza? Então, até a próxima.